Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Estamos nós aqui mais uma manhã estudando a palavra de Deus, chegando no finalzinho de Provérbio. Nós temos aí pouco mais de 10 dias pela frente do nosso estudo. O plano é que a gente vá, deixa eu só confirmar aqui, tá? Mas o plano é que a gente vá até o dia 19 de dezembro, sexta-feira, 19 de dezembro. A gente encerra esse ano. E tem novidades chegando por aí, falando de devocional, tá? Devocional num novo modelo, num novo sistema sendo lançado para 2026. Mais informações serão dadas aí nos próximos dias, mas o ano que vem nós teremos um livro devocional. Um livro devocional para a gente fazer juntos com toda a igreja. Na verdade, nós vamos ter 3 modalidades de devocional, tá? Primeiro é um livro que nós estamos lançando, já está na gráfica, gente, já está na gráfica. Estamos lançando um livro que é uma compilação do devocional que a gente vem fazendo há muitos anos, não de provérbios aqui, mas aquele devocional que a gente fazia um capítulo por dia, né? Um capítulo por dia, pegando os principais capítulos. Então, esse livro já está na gráfica, ele vai ter mais de 400 páginas, porque ele é uma página para cada capítulo. Então, só de capítulos, só de páginas tem 365, né? Só de páginas do devocional, fora algumas outras páginas no começo e no final. Então, são mais de 400 páginas, livrão grosso, mas com uma página por dia de um pensamento devocional, de um ensinamento da Bíblia, que vem dos vídeos devocionais, lá dos anos, né, que a gente vem fazendo, já há 5 anos. Então vai ser o primeiro livro devocional lançado aí da nossa igreja. Estou muito feliz com isso. E esse livro deve estar chegando aí nos próximos dias, tá? Então vai estar disponível para você que quiser comprar. Você compra e como igreja a gente faz esse devocional juntos nesse ano de 2026, cada um com o seu livro, né? Olhando o livro, usando o livro como devocional. E além disso, nós vamos ter um vídeo também postado todos os dias, baseado no devocional do livro, onde nós vamos ter diferentes pessoas da nossa igreja, e não vai ser só eu, mas diferentes pessoas da nossa igreja, vários líderes, trazendo um devocional diário em vídeo, baseado no livro que foi lançado, ok? Então a gente vai ouvir de mais pessoas, de mais perspectivas, de mais, né, fontes de pessoas compartilhando aquilo que Deus falou com elas durante o devocional. Vai ser incrível, ok? E se você quiser também, no livro devocional, você vai ter um desconto para você poder fazer parte de uma plataforma onde todos esses 365 devocionais estão gravados, ok? Uma plataforma paga, então é uma coisa, né, separada, mas tem um desconto de 50% se você quiser acessar vídeos mais profundos de devocional. Aí são 30 minutos cada vídeo, né, comigo explicando os devocionais, como a gente tem, né, tem feito aqui no canal da PIB há tantos anos. Então, novidades no devocional para o ano que vem. Estou bem empolgado com isso, principalmente com a oportunidade de você não somente ter um livro, da gente ter um livro como igreja que a gente vai estar seguindo, mas quem sabe, né, de você também presentear pessoas com esse livro. É uma oportunidade também de você inserir um pouquinho da palavra de Deus. É uma paginazinha por dia, né? Se você conhece devocionais aí, você sabe como é que são. Tem um devocional aqui que a gente fez muito tempo atrás, que é aquele um dia de cada vez, né? Muitos anos atrás a gente fez. Então, cada dia tem uma página, assim, ó. Cada dia tem uma página. Que meu tá todo rabiscado porque eu estudei, né? Para trazer esse devocional aí para vocês alguns anos atrás. Mas cada dia tem uma paginazinha e é algo simples de se ler e é algo parecido com isso que a gente vai estar lançando aí ainda nas próximas semanas. Então fique ligado, hein? E em novo devocional por aí em 2026. Estou bem feliz com isso. Hoje eu quero olhar contigo nesses últimos minutos, últimos dias que a gente tem aí de devocional. Quero olhar contigo alguns textos. Nós vamos caminhar de forma um pouco mais acelerada para a gente poder chegar
no final de Provérbios até o final deste ano. Mas nós vamos pegar os principais e alguns textos que ainda não estudamos esse tipo de ensinamento. Eu quero olhar contigo hoje, Provérbios 27, versículo 14, onde nós ainda estamos falando sobre sabedoria relacional, sabedoria nos nossos relacionamentos, e o ponto do texto que nós vamos ler hoje, a gente poderia resumir dizendo o seguinte, que até uma coisa boa, trazida num momento errado, pode se tornar um problema. Até uma conversa necessária, mas feita em um momento errado, pode se tornar um problema. Tem conversas boas, assuntos necessários, né? Enfim, tem conversas que precisam ter tidas, tem coisas boas que a gente pode receber, mas se a gente receber num momento errado, ela não vai surtir o efeito. Não existe só o que é importante, mas também o quando, né? Nós queremos dar coisas boas, receber coisas boas, ter conversas boas no momento certo. Porque uma coisa boa, no momento errado ou do jeito errado, pode estragar até mesmo uma coisa boa. E a gente precisa aprender a pesar isso, a gente precisa aprender a ter sabedoria nesse sentido, para entender o que fazer, quando fazer e como fazer, para que a gente possa ser certeiro nos nossos relacionamentos. E vai ficar bem, bem claro no versículo 14. Eu vou pular um pouquinho também para o versículo 15, porque ele ilustra também o versículo 14. Vamos olhar juntos? Então, Provérbios, capítulo 27, versículo 14, diz assim: a bênção dada aos gritos cedo de manhã é como maldição é recebida. A bênção, ao contraste, bênção e maldição. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é como maldição é recebida. Ou seja, imagina o cenário, né? 5 horas da manhã você passa pela casa, batendo no quarto todo mundo. Deus te abençoe! Deus te abençoe! Tenha um bom dia! Né? Cara, é horrível, né? Quem já fez voo, me fez lembrar aqui de voo internacional, dependendo do horário que você pega, lá pelas 4 horas da manhã eles te acordam para tomar café, né? Aí você tá lá dormindo, tentando dormir, né? No avião tentando dormir, aí pum, acende as luzes e tal, e passa as aeromoças com pão quentinho e café e tal. Você fala, cara, ok, eu até quero um pão e um café, mas não às 4 horas da manhã, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. Eu tô tentando dormir, não tô conseguindo dormir no avião é complicado, né? Peguei no sono finalmente, e que bom que tem o café da manhã, mas poxa, né? Não podia esperar um pouquinho mais, né? Que horário para tomar um café? Então, uma coisa boa, pãozinho quentinho, café, mas num horário que é complicado. Então, até mesmo a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Ninguém vai se alegrar em você acordar alguém às 5 horas da manhã dizendo Deus te abençoe, tenha um bom dia, né? É uma coisa boa no momento errado. Uma coisa boa no momento errado. Isso é importante, gente, porque às vezes a gente até estraga os nossos filhos, né? Pensando agora em educação de filhos, a gente estraga os nossos filhos porque a gente quer dar coisas boas para eles, mas a gente não sabe o momento certo para dar. E aí, vamos lá, né? Tua filha de 10 anos, ela pediu um celular, você foi lá e comprou o iPhone para ela, né? Para ela ter o celular que as menininhas e os colegas querem na escola, né? Mas você deu esse celular para ela com 10 anos de idade, onde ela não tem ainda maturidade para lidar com tudo que o celular traz, tudo que ele oportuniza. Uma coisa boa, dada no momento errado, pode gerar problemas, Então, não é só dar uma coisa boa, não é só porque é uma coisa boa que naturalmente vai dar certo. Existe o momento certo de se fazer isso. E o versículo 15, ele vai meio que reforçar essa ideia, tá? Trazendo aqui como se fosse um exemplo do versículo 14. Olha aqui comigo. A esposa briguenta é como gotejar constante de um dia chuvoso. Esposa é uma coisa boa? Claro que é uma coisa boa. Briguenta é um problema,
né? E aí acaba sendo como gotejar constante num dia chuvoso, ou é como uma maldição é recebida, né? Cara, uma bênção, uma coisa boa, sim, mas o jeito que foi dado, cara, deu problema. Uma esposa é uma coisa boa, maravilhoso, maravilhoso. Marido, né? Se você é mulher, maravilhoso, bênção de Deus. Mas se for briguenta, né, se o jeito de ser feito, né, o jeito de lidar for briguento, cara, acaba se tornando como uma maldição. Então, a nossa sabedoria relacional, ela passa por a gente entender e a gente aprender a discernir o que, o como e o quando. O que, o como e o quando. Por que isso é importante? Gente, eu me lembro, muitos anos atrás, conversando com um missionário canadense, que viveu no Brasil muitos anos e foi mentor do meu pai, hein? Só para você ter uma ideia do calibre do cara. Eu estava perguntando para ele sobre a direção de Deus para a minha vida, eu estava com algumas dúvidas e tal, e aproveitei e falei, cara, quero entender, me ajuda aí, né? Me dá né, um conselho a respeito da direção de Deus. Ele falou, olha, quando a gente recebe a direção de Deus, a gente tem que saber o que, o como e o quando. O que, como e quando. Nunca esqueci isso. Lembro até onde é que eu estava lá na casa do meu pai quando ele falou isso comigo. O que, como e quando. E ele falou, pensa na história de Abraão. Deus falou para ele, ó, você vai ter um filho, né? Dentro de um período aí né, de determinado tempo que Deus passou para ele. E esse filho seria com Sara. Ele pegou o que, filho? Ele pegou mais ou menos o quando ali, só que ele achou que demorou. E o como ele passou por cima. E acabou gerando um grande problema, né, que a história percorre todo o Antigo Testamento e ainda ocorre hoje. Então, é necessário entender o que, o como e o quando. Então, o que é um filho? Como? Com Sara, não com Agar. Quando? Dentro de um determinado período de tempo. Então, não adianta só ser uma coisa boa. Não adianta só ser uma bênção, mas dado no momento errado, do jeito errado. Né? Não adianta só ser um presente, mas dado no momento errado, do jeito errado. Não é só isso. Existe uma junção de alguns fatores que são importantes. E para a nossa sabedoria relacional, você precisa saber quando ter uma conversa. Às vezes você precisa ter uma conversa que, cara, faz tempo que você precisa ter. Mas deixa eu te dar uma dica, tá? 1 hora da manhã não é hora de resolver assunto relacional, assunto de casamento. Sabe por quê? Porque os dois estão cansados. Espera, resolve no outro dia. Né? Descansa um pouco, resolve no outro dia. Né? Tem certas coisas que podem até ser verdadeiras e podem até ser úteis, mas a gente falar elas no momento errado, elas não vão produzir o fruto necessário. Então, para a gente viver relacionamentos bem-sucedidos, para a gente viver relacionamentos conforme aquilo que Deus deseja para nós vamos aprender o momento certo de conversar, o momento certo de introduzir uma coisa. Para o celular do seu filho, da sua filha ser bênção na vida dele, ou bênção na vida dela, não é só o celular certo, o modelo de iPhone que ele quer ou ela quer, mas é o momento certo de entregar, né? Com todos os percalços, com todo o cuidado, levando em conta a maturidade, assim por diante. Muitas vezes nós damos uma coisa boa no momento errado e por causa disso nós acabamos gerando problemas. Então, voltando para o nosso texto aqui. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida, que foi uma coisa boa dada no momento errado. A esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Esposa, coisa maravilhosa, mas o jeito de ser, né? O jeito de tentar resolver um problema brigando gera um problema. Existe o que, o como e o quando. Tudo isso é importante. Quando você quer acertar nos seus relacionamentos, nas suas conversas, na sua organização pessoal, né, no cumprimento das promessas de Deus para você. Ah, Deus prometeu para mim que Ele vai me dar um emprego. Show de bola. Isso é o quê? Como? Quando? Aguarda. Aguarda em Deus. Não tenta sair fazendo, não. Tá? Ah, Deus prometeu que Ele vai me usar muito no ministério. Glória a Deus. Isso é o quê? Como que Ele vai te usar?
quando que ele vai te usar. Não saia trocando os pés pelas mãos, né? Tentando fazer uma palavra dessa se cumprir. Aguarde em Deus, né? Aguarde em Deus até você ter esses três: o que, o como e o quanto. Amém, gente? Vamos orar por isso? Vamos pedir que Deus nos dê essa sabedoria relacional para a gente saber também, né? Lidar com esses desafios que vêm no nosso caminho. Pai, nós oramos em nome de Jesus hoje, pedindo que o Senhor derrame sobre nós sabedoria do alto. Sabedoria do alto, Deus, para sabermos lidar com essas situações, para sabermos não somente oferecer algo bom, mas quando oferecer e como oferecer. Não somente ter uma conversa que a gente precisa ter, mas quando ter e como ter essa conversa, Pai. Que essa sabedoria relacional possa ser o marco da nossa vida, Deus, e produzir frutos que trazem bênção para a vida dos outros, bênção para a nossa vida e que glorificam o Teu nome também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês. Deus abençoe demais aí. Até mais. Tchau, tchau.